essa questão da intenção, do porquê vocês querem as coisas, a motivação é muito importante para definir a diferença de dinheiro e prosperidade. Escassez é uma grande cilada, cara, e não deixa, né? Pra mim, assim, de uma maneira prática, né, Flávio? Você começa, como é que uma pessoa é próspera com escassez de... Mas é muito legal a gente alinhar a expectativa, porque a pessoa pode ser próspera e não ser rica. É isso, porque esse exato. é o ponto. Não é? Eu falei aqui da minha avó, que não era rica, ao contrário, ela tinha uma situação bem difícil, mas, cara, como pode uma lavadeira ter, durante 10, 15 anos, sustentado 3 filhos? Ela sustentou. Então, e esses filhos cresceram, se formaram, se tornaram pessoas bem-sucedidas. Isso é uma prosperidade. Agora, eventualmente, você vai ser próspero e vai ficar rico também. Dependendo de qual é o teu trabalho. Se você é um empresário e teu negócio prosperou, é suposto que você vai enriquecer. Agora, se você é um funcionário público e é uma pessoa próspera, é suposto que você não vai enriquecer, porque um funcionário público não tem um salário para ficar rico. Ele pode viver bem, de forma decente, de forma correta, mas enriquecer não vai, por uma questão matemática. Então, felicidade está ligada aos desejos que você tem, tá? Se você começa a andar com quem viaja para Maldivas, não sei o quê, você não tem dinheiro para nada disso, você vai começar a sofrer. Meu Deus do céu, você vai desejar o que não pode. Sabe um exemplo disso? Eu perdi minha mãezinha ano passado, né? E minha mãe, ela, graças a Deus, morreu muito feliz. Tipo assim, os últimos anos da vida da minha mãe foi de muita alegria. Minha mãe me ligava, Caio, feliz da vida. Tiago, encontrei um suporte do prato verde, não sei o que. Um negócio de R$50. Mas é contentamento aí, né? Exatamente, mas aquele era o desejo dela, um negócio de R$50. E ela ficava feliz, ela ficava meia hora contando como foi que ela achou. Aí a mulher queria me vender por 58. Eu falei, não, eu acho que eu consigo negociar. Fechei por R$50, Tiago. Aí eu falei, isso, mãe, que bom e tal. Aí chegava domingo lá na casa dela, simples, no subúrbio do Rio de Janeiro, nunca foi rica, ela e meu pai. Mas também não tinha conta de luz atrasada, pelo menos agora, né? No nosso início lá, quando a gente era criança, eu lembro de muito aperto. Mas os últimos anos, assim, os últimos 15, 20 anos, não tinha esses apertos. Então, não tinha conta de luz atrasada, a casinha era própria, era simples, mas era própria. Então, o que eu digo é que se você tem a ausência de necessidade para poder viver o seu propósito, e um pouco antes de ela morrer, até hoje eu estava explicando para o Flávio que eu achava que ela tinha essa impressão, porque ela falou tanta coisa na semana que você foi, deixou tanta instrução, e uma das coisas que ela me falou, Tiago, eu cumpri o meu propósito na Terra. Eu falei, qual foi, mãe, seu propósito? Ela, criar vocês 3 bem criados. Vocês 3 são homens de bem, homens que estão contribuindo para a sociedade, são homens que servem a Deus. Meu propósito era esse. Parece que era uma despedida, passou 2, 3 dias, ela foi. E ou seja, do nada. Então, cada um tem seu propósito, e vai ter os recursos que a gente vai chamar de prosperidade de acordo com o seu propósito. Total. É por isso que não dá para você, por exemplo, comparar prosperidade com riqueza, pô. Tem um monte de gente bilionária que tá triste, que a família tá indo embora, que o cara não tem prosperidade nenhuma, porque prosperidade não tem nenhum desejo de viver. Nenhum desejo de viver. A prosperidade é o conjunto de várias coisas que são importantes darem certo ao mesmo tempo. É isso. Isso é muito difícil. Família tá dando certo, saúde tá dando certo, dinheiro tá dando certo e sua espiritualidade, você tá conectado com Deus, tá tudo dando certo. Tem gente que tá brigado com Deus, brigado com a esposa, mas tá ficando milionário. Só que aí vem a pergunta, o que é dar certo, né? Meu voo dar certo dele é muito menor do que pra alguém que não dá certo é muito maior. Cara, só que o dar certo é não ter necessidade, nem escassez. Não ter necessidade e estar cumprindo o seu propósito, seja ele qual for na Terra. É isso. Às vezes o propósito, minha mãe não foi nenhuma artista de TV, mas criou a gente, esse era o propósito dela. Pode ser pequeno pra você, pra mim foi fundamental. Sem a minha mãe, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Então, se você acha que o Thiago Brunet te ajuda, saiba foi porque uma mãe decidiu não trabalhar fora, decidiu não fazer nada na televisão, decidiu não correr atrás de uma empresa, mas ficou em casa me criando para que hoje eu pudesse ajudar pessoas. Cada um tem o seu propósito. Propósito e prosperidade andam juntos, né, cara? Bom, para não ficar só nas nossas palavras, então, e eu vou ter aqui o apoio do teólogo Thiago Brunet, tem um versículo na Bíblia que fala... e que geralmente eu já vi muita gente usando esse versículo como se fosse uma palavra motivacional, como se fosse uma palavra de efeito, assim, de que... Eu lembro do He-Man da minha época. Vocês não são da época do He-Man? Eu tenho uma força, você é. Que é isso? Então, Caio tem 53, né? Já tô no 40, viu aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, cara, eu posso tudo, cara. Então, mas um engraçado é o seguinte, quem às vezes usa esse versículo com essa
com essa interpretação, ele não leu o que aconteceu antes, né? O que está escrito antes. Está escrito antes assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Aí o complemento é: tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo posso naquele que me fortalece não é você poder fazer qualquer coisa, é você aguentar os processos. Não, você pode estar em cima, pode estar embaixo, você pode estar no topo, ou você pode estar quebrado, você pode estar tendo sucesso, ou você pode estar se arrebentado. Você pode tudo. E aí que está, isso que você falou da sua mãe, fala sobre contentamento. E outras coisas mais, né? Que eu ia fechar falando que, na verdade, o resumo da prosperidade é você estar bem com Deus. Né? Porque quando você está bem com Deus, se eu estiver mal financeiramente hoje, eu entendo o processo. E entendo que não é o fim, porque eu tenho fé que não é o fim. No final das contas, esse estar bem com Deus é o que define muito o que é prosperidade para mim. Cumprir meu propósito, saber que nunca é o fim. Se não está bem é porque ainda não é o fim e tal. Então, gente, assim, a gente não pode confundir prosperidade com dinheiro, é claro, mas o dinheiro está dentro, no sentido de não ter muito dinheiro, ter o que você precisa para ter tranquilidade, para cumprir o seu propósito. Deixa eu fazer só uma conclusãozinha sobre essa história do óculos. Você chegou a me perguntar que uma das conclusões que eu falo que um dos inimigos da prosperidade é a pessoa não entender o seu valor. Olha que engraçado. O que tem a ver a pessoa entender qual é o seu valor com prosperidade? Geralmente, quando a pessoa não entende o seu valor, ela acha que precisa atribuir algum valor externo ao seu próprio valor. Total. Através de uma grife, através de uma marca. Não tem nenhum problema você comprar uma coisa com uma marca bonita, se você gosta, nenhum problema. Não é? Desde que você não atribua o seu valor não está nas coisas. Então, as pessoas, por tentarem comprar valor para si, o que é uma coisa impossível, elas acabam se enrolando e gastando. O cara ganha, às vezes, R$5 mil de salário e compra a moça lá, a menina tem R$5 de salário, mas compra uma bolsa de $5 mil. Prosperidade não se compra. Não se compra. Então, a gente cair, às vezes, nessa coisa. Eu não tenho problema nenhum. Eu, quando falo, uso um relógio de 80 centavos aqui. Flávio é pão duro. Não sou pão duro, não. É prático. Resolveu o meu problema. Se eu comprar um óculos que tenha uma marquinha bonita... Não vai vir 10. Não vai vir 10. Você entendeu? Então, não é assim que funciona. Então, a prosperidade, ela também passa por você não ser dominado pelo consumismo. O consumismo, ela é como se fosse uma... Você comanda o dinheiro, não o dinheiro comanda você. Não o dinheiro comanda você. Ou seja, dinheiro é muito bom no bolso e péssimo no coração. Mas sabe uma coisa que ele falou que é muito bacana e, enfim, a turma que presta sempre atenção, que eu fico sempre muito ligado nisso, e até eu, Caio, é uma coisa que me guia, assim, sempre. Todo excesso, ele demonstra uma falta. Também acho. Todo excesso e também quando a pessoa só tá aqui, todo extremo. Todo extremo. Eu gosto dessa palavra. Todo excesso. Extremo, geralmente, assim, quando você percebe alguns excessos em você, cara, investiga tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa, cara. É pra compensar, né? Pra compensar esse excesso, cara, de você comprar, por exemplo, você gasta um dinheiro que você não tem pra impressionar alguém que geralmente você não gosta. Ou até que gosta, mas é que ela não gosta de você. É isso. Esse é pior ainda. Mas também tem um outro lado, o excesso de simplicidade, né? Por exemplo, mas sabe o que eu acho uma coisa muito bacana do Flávio? Que ele me ensina pra caramba disso, cara. A você... Não só o apego, mas... Cara, acumula aquilo que importa. Saca? Investe naquilo que importa. Às vezes você gasta dinheiro com o que não importa. Não é, muita gente gasta dinheiro com o que não é pra ele, é pros outros. Eu quero comprar pra que os outros vejam. Eu acho que isso é um pecado. Tá entendendo o que eu tô falando? Vou comprar isso porque os outros vão saber que eu tenho. Então, a prosperidade é quando você é dono das suas emoções. Porque prosperidade não é só dinheiro, é você controlar teu emocional. É tua família te admirar. Eu acho que um dos maiores aspectos da prosperidade é a tua família te admirar. Então, assim, o maior elogio eu fui agora fazer um evento chamado Tour Sabedoria para a Vida. Estou fazendo em várias capitais do país. Aí colocamos 4.000 e poucas pessoas no Teatro Araújo Viana, lá em Porto Alegre. Imagina, cara, aquela gritaria, foi tremendo, cara. Aí cabe 4.000 pessoas aplaudindo, assinei 1.000 livros. Uma coisa tal. Quando eu entrei no camarim, minha esposa botou a mão no meu rosto e falou assim: você é demais. Aquele, para mim, valeu. É o elogio da noite. 1.000 pessoas gritando, Thiago!
É tudo pra mim no automático. Quando a minha família me admira, eu me sinto próspero. Quando meu filho fala pra mim, papai, eu quero ser igual a você quando eu crescer. Uau. Isso pra mim é um sinal de prosperidade. Eu sempre falo o seguinte, a prosperidade deixa pistas. Dá uma olhada nas pistas que o cara deixa, você vai saber se ele é próspero ou não. Uma das pistas é a família admira. A outra, independente da quantidade de dinheiro, a vida dele financeira organizada, não importa se ele ganhar R$1.000. Eu acho que quantidade nunca vai definir prosperidade. Outra coisa, os amigos dele são leais. Porque você atrai o que você demonstra. Então, quando você é cercado de muita gente ruim, por exemplo, Jesus... Então, mas Jesus teve Judas, né? De 12, 11 estavam ali com ele. Então, assim, sempre vai te decepcionar. Agora, todo mundo... Tem uma parada que é o seguinte, que eu levo muito, assim, pra minha vida, assim. Tem 2 tipos de pessoas que nos inspiram na vida. Aquelas que são exemplo e aquelas que são aviso. Sim, tem gente que foi na nossa vida como, puta, aquele cara incrível, pai de família, trabalhador, guerreiro, de valor. E tem pessoas que nos inspiram sendo aviso do que não fazer ou do que não ser. Geralmente mãe usa isso muito quando tá criando a gente. Tipo, filho, estuda, senão você vai acabar igual o tio Carlos. Sabe, tio Carlos, cuidado. Geralmente esse, entre aspas, tio Carlos, ele te mostrou o que você não deve fazer. É que nem fosse um farol, né? Um farol na praia, ele não te mostra os caminhos, ele te alerta os perigos. Então, prosperidade tá muito... E tem uma regra na vida, que aí uma parada de autoanálise, que eu acho que todo mundo tem que fazer aqui, eu faço também, converso muito com a mulher. É o seguinte, todo mundo... Em qualquer momento da vida tá sendo exemplo pra alguma coisa e aviso em outra. Sempre a gente pode estar sendo exemplo ou um pequeno aviso, cara. Às vezes um pequeno aviso de, cara, cuida um pouquinho mais, olha um pouquinho com mais atenção aquilo. Então eu sempre fico perguntando, Caio, no que você tá sendo exemplo, no que você tá sendo aviso? Tem todo tipo de pessoa, né, Bruno? Especialmente 2. Geralmente, uma pessoa entra na nossa vida para nos guiar, nos orientar. Por exemplo, o Flávio me guiou na área do empreendedorismo. O Instituto Destiny está se tornando o que é hoje o conselho do Flávio. Você me guiou na área das vendas. Outras pessoas me guiaram, por exemplo, na vida matrimonial, emocional. Mas também tem as pessoas que entram na nossa vida para nos alertar. Umas nos guiam, outras nos alertam. Com coisas boas ou ruins, você percebe que não pode fazer aquilo, que não deve ir por ali. Perfeito. Deus permite pessoas entrarem na nossa vida para machucarem nosso coração às vezes, mas em compensação elas abrem nossos olhos.